Muito bom dia, e hoje eu resolvi quebrar o meu perfeccionismo, vindo conversar com vocês através da minha câmera, coisa que normalmente eu faço nos stories lá no Instagram. Mas como o tema aqui é abrangente e pode servir para muitas pessoas, por que não pensar naquilo de feito é melhor do que perfeito? E sentar e conversar diretamente com a câmera e falar como se vocês estivessem aqui a tomar um café comigo. Certo? Então, uma das perguntas mais recorrentes que eu recebo, uma vez que já vivi na Alemanha, em Portugal, e Portugal em 2 momentos, em Lisboa e agora na Ilha da Madeira, é como é que eu faço para aprender os novos contextos, os novos vocabulários? Porque nós sabemos que a língua portuguesa, por ser língua pluricêntrica, ela tem 2 variantes dominantes, que é a do português do Brasil e a do português de Portugal. E como vocês podem perceber, eu sou brasileira, mas já tenho ali uma mistura. Já estou com uma variedade bidialetal, vamos assim dizer, porque já nem falo 100% aos moldes do sotaque do Brasil e nem 100% aos moldes do sotaque de Portugal. E não só abordando a língua portuguesa em si, entender contextos, aprendendo palavras novas, não tem data de validade. Você, enquanto estiver imersa num contexto daquele idioma, você vai estar sempre aprendendo. Então, aquela máxima de que eu só sei que nada sei, ela é a pura verdade. Você está sempre aprendendo, certo? E o que me motivou a trazer essa conversa hoje aqui com vocês foi justamente uma palavra nova que me apareceu num determinado contexto em que, se calhar, eu nunca a tinha ouvido falar porque eu não estava imersa no contexto de ser mãe de uma criança no 5º ano. A professora não colocou na lista de materiais, mas solicitou na reunião que os pais comprassem uma sebenta para os alunos usarem na sala de aula. E eu fiquei ali encucada, né? Uma sebenta. Sebenta não soa muito bem para mim, porque, não sei para você, mas eu sou de Belém do Pará e sebenta me lembra ceboso. Então, cebosa, sebenta, vai ali, tipo, várias formas de chegar ao mesmo fim. Dizer que é algo ceboso. Não sei se estão me fazendo entender. Mas não foi uma boa primeira impressão que eu tive da palavra sebenta. E fiquei a refletir, bom, eu tenho que descobrir o que é isto para poder ir comprar. E sabe aquela vergonha alheia de chegar assim na papelaria e dizer, olha, eu preciso de uma sebenta? Sim, eu tive vergonha de perguntar isso. Não vou mentir. Mas para minha surpresa, por acaso é uma palavra que está dicionarizada. Eu vou ver se consigo colocar aqui para vocês verem. E nada mais é a sebenta do que um caderninho de rascunho. Um caderno pequeno, geralmente tamanho A5, para que as crianças possam rabiscar, rascunhar, né? Ou seja, é rascunho, é desenho, é rabisco. É um caderno com vários propósitos, que pelo menos eu conheço popularmente como caderno de rascunho. É o tal que você tem total liberdade para errar e depois vai passar a limpo para o oficial, seja lá onde ele for. Mas no caso em si, do contexto, a sebenta era mesmo para as crianças desenharem livremente no caderno. Então, ela poderia ter dito um caderno de desenhos, de folhas brancas, tamanho A5. Mas isso é a descrição da palavra que existe no português europeu, sebenta, certo? E eu aprendi somente agora o que é uma sebenta e comprei para minha filha. Então, antes, assim, foi preciso, lembre-se da pragmática. A pragmática é a capacidade de entender a linguagem no seu contexto. Se eu não fosse mãe, se a minha filha não estivesse passando para o 5º ano dentro, ou seja, do país, Portugal, mais exatamente na Ilha da Madeira, se calhar eu nunca sequer ouviria essa palavra. Então, daí a necessidade de você se permitir entrar em vários contextos, certo? Isto, por acaso, ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque tenho sim uma filha, ela está assim no 5º ano e eu vivo em Portugal. Mas se você não está imerso neste contexto, como é que você vai chegar a ele? Se permitindo pesquisar, vivenciar na literatura, ou seja, na leitura de livros, você vai ficar imerso em contextos diferentes da sua realidade e isto vai lhe permitir aprender novos vocabulários, certo? Agora vamos olhar o contexto alemão. Alemanha,
alemão completamente diferente do português, certo? O alemão começou como uma língua estrangeira para mim. Quando fui viver na Alemanha e vivi lá por 6 anos, ele passou a ser a minha língua segunda num determinado momento, porque passou a ser uma outra língua dominante, nunca a primeira, porque a primeira será sempre o português, mas passou a ser extremamente real e vívida no meu contexto social, trabalhista, seja no meu trabalho, na minha comunidade, nas minhas burocracias, nas minhas tarefas domésticas, passou a ser a minha segunda língua. Em algum momento, não foi assim da noite para o dia, tá bem? E como eu fiz para ficar imersa nesta língua e na linguagem, com o variado vocabulário do alemão, da Alemanha, e aprender de uma forma mais conveniente para a minha rotina. Tem 2 coisas na sua vida pessoal que vão ajudar imenso quando você migra para um país e precisa aprender o idioma local. Aprender a cozinhar é fundamental. Se você sabe cozinhar, é um bom pontapé para aprender muita coisa naquele idioma. Eu sei cozinhar e eu gosto de cozinhar. E eu queria não só conhecer a culinária local da Alemanha, como também usar minha criatividade com aquilo que eu já sabia de origem brasileira, de origem portuguesa, se misturando ali ao contexto cultural alemão. Mas para isso eu teria que ir ao supermercado e entender o nome das coisas, não é? Que diferente do espanhol e o português, que são ali vizinhos, nós facilmente ainda deduzimos o que pode ser aquele elemento. Se você está vendo o objeto e você já o conhece, você sabe dizer o nome dele. Agora, se é algo completamente novo, certo? Não vai chegar lá. Para mim, por exemplo, foi a fruta caqui, que aqui em Portugal, se não me engano, é chamada de diospiro. Em Belém do Pará não tem, eu não tinha. Pelo menos enquanto eu lá vivia, eu nunca havia comido caqui ou diospiro. Eu conheci essa fruta pela primeira vez na Alemanha. Então eu olhava aquela fruta e ela para mim não tinha um signo, não havia um nome para dar. E eu lia, por acaso, o nome super fácil, né? Caqui. Que engraçado. E comecei a experimentar e gostei, inclusive quando eu estava grávida, eu comi tanto caqui, gente, a minha filha quase nasce com cara de caqui, de tanto que eu comi. Enfim, caqui é um caso. E para outras coisas, eu precisava aprender os nomes para poder fazer minhas receitas. Uma amiga minha, brasileira, deu-me uma dica na altura que foi excelente, que era utilizar o serviço do HelloFresh. Você pode pesquisar aí no Google como é que ele funciona. Na Alemanha era o seguinte, você escolhia o pacote de caixas que vinha com 10 receitas, ou 5, ou 7, eu não lembro, era um número, era por número de receitas. E no meu caso eu escolhia 5 receitas. Então vinha uma caixa com alimentos frescos, certo? Já na exata quantidade para cada receita. Vinha um papel bonitinho, assim, bem impresso, uma boa edição, colorida, folhinha dura, com a receita, com os ingredientes e as quantidades, e vinha os saquinhos, né? Não é bem os saquinhos, eram umas divisórias na caixa com cada ingrediente. Então ali foi uma aula intensiva e deliciosa de alemão, porque chegava a caixa, eu tinha que primeiro compreender a receita e juntamente com a receita e os elementos era muito mais fácil. Se houvesse algum legume, alguma fruta, alguma semente, algum ingrediente que eu nunca tinha visto na minha vida, porque não fazia parte do meu contexto e agora estava a fazer, era só olhar a receita, olhar o que havia na caixa e fazer o match, né? Então, ali a apreensão, a aquisição de vocabulário era instantânea, era natural, porque eu estava ali a ler a palavra, a ver o objeto e a seguir ainda ia experimentar, poderia saber o sabor e dar adjetivos a esse sabor. É um sabor azedo, é doce, é salgado, é cítrico, é ruim, é bom. Então, cria ali um contato real com a aprendizagem, certo? Então, a receita ensinava não só o vocabulário, como também uma estrutura de gênero textual. Vocês sabem que a receita em si, ela não é um texto todo em parágrafos, como um artigo, como uma notícia. Cada coisa no seu lugar. E a receita, em alemão, os moldes... Bom, o raciocínio quebrou
porque a bateria acabou, a câmera, não a minha. Então, a receita alemã, aos moldes da língua portuguesa, também tem uma estrutura específica e não é diferente da nossa. Vem sempre primeiro, na ordem, a lista de ingredientes, a seguir o modo de preparo. Então, de quebra, adquiri novos vocabulários, aprendi o gênero textual receita em alemão, porque eu pude observar como é feita a construção frasal na hora de descrever o Vorbereitung, o modo de preparo, o Zutaten, se eles colocam o peso, né, as gramas, à frente da palavra ou não. Ou seja, eu comecei a atentar outros pormenores. Aí vocês podem dizer, mas és professora, claro que vais olhar para isto tudo. E é por isso que eu estou aqui, como vossa professora, a dizer para ter um olhar mais curioso quando for fazer coisas simples da vida ao migrar para um novo país. Tudo é oportunidade de aprendizagem. Você não vai aprender um idioma apenas na sala de aula, apenas sentado assistindo a um vídeo do YouTube. Você precisa colocar esta pragmática, este contexto em prática. Você tem que utilizar as ferramentas da comunicação na sua vida. Por quê? Na hora de ir ao supermercado, não dá jeito nenhum ficar o tempo inteiro com o tradutor, certo? Por mais que a tecnologia tenha avançado. Se você encontrar outros mecanismos, simplesmente cozinhando, antecipando, planeando, você planeia o que vai fazer, o que você precisa comprar, qual a quantidade. Não precisa ser o serviço da HelloFresh. Imite o serviço da HelloFresh. Faça um planeamento em casa. Eu preciso esta semana cozinhar isto, isto e isto. Eu vou precisar destes ingredientes. Como se diz, como se chamam esses ingredientes em português? Como eu poderia explicar a mim mesma o modo de preparo em português? Como um português escolheria descrever este modo de preparo? Se você não tem uma referência, o YouTube é uma excelente fonte. Vá atrás de receitas portuguesas para poder entender como normalmente são expressas estas palavras no contexto de preparação do alimento. Cozinhar, preparar um prato, certo? E agora voltando ao princípio. Escola também é outra oportunidade de aprender novos contextos. Nós sabemos que muitas famílias migram em família, certo? Você precisa aprender estes vocabulários, estes itens que vêm na lista escolar para poder comprar corretamente tudo aquilo que seu filho ou sua filha precisa e ela conseguir se integrar na escola. Então, este processo, por mais dor de cabeça que lhe traga, utilize este processo como uma grande oportunidade para aprender o idioma local. E não só aprender a palavra oficial de cada objeto, como também observar como as pessoas no dia a dia chamam aquela coisa, certo? Em Portugal, por exemplo, eu que tenho essa variedade bidialetal, no próprio material escolar e material de escritório, por conseguinte, aprendi diferenças, como o grampeador, que na verdade aqui é o agrafador, o afia-lápis, que lá no Brasil é o apontador. Então, tem coisas diferentes. Então, utilize essas oportunidades da vida, ao invés de fazer tudo na sua língua materna, se dedique um tempo para experimentar na língua local. E com este exercício, como ele exige toda a sua atenção e foco, e experiência, e prática, e vivência, ou sabor, no caso do alimento, né? A sua memória vai fixar de uma maneira mais natural. Porque é assim que nós aprendemos a nos comunicar. O nosso cérebro apreende melhor aquilo que tem um contexto, aquilo que tem um sentido, em que a nossa cabeça encontra um sentido. Como a sebenta, que para mim não teve sentido nenhum na hora que a professora falou. Houve ali um clique esquisito. Mas a partir do momento que eu fui à livraria não, desculpa. A partir do momento que eu fui à papelaria, e mesmo com vergonha perguntei, tem por acaso sebenta? Para minha surpresa, a funcionária, a colaboradora, veio com a sebenta e o caderno, na capa, tem escrito sebenta, bem grande.
Eu vou ver se eu consigo colocar aqui, ou então depois eu ponho a partilha nas publicações, uma imagem do caderno da minha filha. Então, espero que vocês tenham gostado dessa conversa espontânea. Eu enfrentando o meu perfeccionismo e vocês, se calhar, aprendendo algo novo ou enriquecendo cada vez mais os vossos saberes. E a gente se vê na próxima aula. E para quem não me conhece, eu não me apresentei no início. Meu nome é Denise Castro, né? Sou brasileira, professora de português como língua estrangeira, língua segunda, língua de acolhimento, aqui na Ilha da Madeira. E se você quer aprender mais a língua que vai além do feijão com arroz, continue conectado aqui no canal e também lá no Instagram, onde eu vou partilhando aqui e acolá alguns quizzes, algumas questões e algumas situações reais do dia a dia aqui nesta ilha. A gente se vê no próximo encontro.